Colossenses 3, começa no versículo 1 até o versículo 4. Então, como tema desta mensagem, eu escolhi o seguinte tema: Jesus Cristo vive em mim. E Jesus Cristo também, com certeza, vive em você. Amém? Então vamos ler, cada versículo e buscar entender cada versículo com a ajuda do Senhor, conforme assim eu disse no primeiro instante. Todos encontraram, amém? Então vamos ler junto. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Uma palavra forte, Uma palavra que é a realidade do nosso dia a dia, quando nós abrimos o coração para atentamente ouvi-la, compreendê-la e vivê-la. Pode assentar. Então, diante dessa palavra, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que eu preciso fazer, e certamente você também, para viver, aquilo que Deus tem para nós, que é o melhor. Mas, na maioria das vezes, o inimigo de nossas almas vem tapando os nossos ouvidos, vem tapando os nossos olhos com coisas, que não agradam o Senhor, mas que tira a nossa atenção, o desejo de servi-lo de todo o nosso coração. Não sei se você tem vivido dias assim, dias que, às vezes, o telefone, a internet, as redes sociais têm atrapalhado a nossa comunhão com Deus, têm roubado o nosso tempo, têm tirado a nossa atenção. As preocupações, as aflições, o medo, às vezes, de ficar desempregado, de ficar doente, mesmo sem sentir, nós criamos os bichos papões, que tira de nós o prazer de servir a Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz, portanto, versículo de número 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Então, existe uma condição, Se fostes ressuscitado. Para sermos ressuscitados, devemos morrer para tudo aquilo que não agrada a Deus. Morrer para as coisas deste mundo, essas coisas, que às vezes os nossos olhos veem, a gente acha gostoso e bonito, colorido, mas não agrada a Deus. Então, devemos morrer, para sermos ressuscitados. Portanto, é necessário que o velho homem morra. Aquele homem, Aquele homem que não conhecia Jesus. Aquele homem que andava por aí fazendo o que ele mesmo pensava, o que ele mesmo desejava. Para que a transformação ocorra por meio do poder de Deus. Então, para haver transformação, você tem, que morrer. Você tem que nascer de novo. Você tem que ressuscitar com Cristo. E Jesus falou também estas mesmas palavras, para Nicodemos, lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Nicodemos era um homem que sabia muito, um homem de muito entendimento. Quem sou eu para aproximar daquele homem? O conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Porque era um mestre, Era um homem muito sábio, mas desconhecia dessa essência que é Cristo. E Jesus falou para ele que era necessário que ele nascesse de novo. E também para nós não é diferente. Precisamos nascer de novo, dia após dia, e fazer com que o velho homem morra, para que o novo homem possa crescer e frutificar, e possa, assim também, transmitir essa mensagem por meio das nossas ações, por meio do nosso agir e proceder. Então é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, conforme eu disse aqui, que está no Evangelho de João, quando
o Senhor Jesus falou para Nicodemos: você quer nascer de novo? Eu preciso nascer de novo. Dia após dia, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu preciso e eu necessito desse novo nascimento dia após dia. Versículo de número 2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Sempre, né? O desejo do homem é pensar em quê? Nessas coisas aqui da terra. É no dinheiro, é no carro, é na casa, é no emprego, às vezes é na família. E nós deixamos de pensar nas coisas lá do alto. Mas lá em Isaías, no capítulo de número 55, o Senhor, o nosso Deus, usou aquele profeta para falar conosco nos dias de hoje também. E lá diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você tem feito isto? Será que eu também tenho feito isto? Não estou aqui, né, como o melhor exemplo, mas eu devo ser o exemplo. Não o melhor, mas eu tenho que ser esse exemplo. Eu preciso viver esta palavra, eu preciso ter o desejo no meu coração de invocar o nome do Senhor. Você tem invocado o nome do Senhor? Nem sempre, porque na maioria das vezes, o nosso pensamento, o nosso sentimento é apenas nas coisas aqui, né, desta terra. E lá em Isaías diz que os pensamentos do Senhor são mais altos, são mais elevados do que os nossos. Os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. Então, gostaria de compartilhar com você. Entregue sua vida para o Senhor. Deixe que o Senhor, né, conduza a sua vida. Hoje, nesse instante, pelo menos, esteja conectado nesta palavra, esteja com o coração aberto para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Versículo 3 diz assim: porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então podemos, né, dizer aqui o seguinte neste versículo. Viver este versículo, eu acho que é algo maravilhoso, é algo profundo. É uma fusão, né? Da mesma forma que estamos ali fundidos numa fusão, né, com aquele que é casado, né, aquele que tem sua esposa, a esposa que tem seu marido. Nós vivemos uma fusão. A palavra diz que somos um, né, um só. Então também em Cristo, a palavra aqui está dizendo que nós somos um só. Estamos ali escondidos em Cristo. Estamos ali vivendo, né, em Cristo. Mas para isso, o apóstolo Paulo nos orienta, né, conforme eu disse aqui. Viver as coisas lá do alto. Pensar nas coisas lá do alto. Então o versículo 3 traz para nós esta maravilhosa e grandiosa, né, fusão. O novo homem convertido com Cristo Jesus é um privilégio tão grande que não há palavras, né, para expressar. É somente viver. Não tem como eu expressar esse momento. Porque para isso eu devo abrir meu coração para viver esta realidade. Viver Jesus Cristo. Sentir, né, o Senhor. Não sei se você já tiveram essa experiência, mas eu já tive. Uma experiência de, às vezes, vir cultuar a Deus e voltar vazio para casa. Voltar de uma forma que, como se eu não tivesse nem vindo prestar culto a Deus. Mas, quando eu saio da minha casa com um sentimento de adoração, de louvor, antes mesmo de chegar, a mensagem já ocorreu. Parece que eu já havia, até mesmo, já feito aquilo. Isso se chama conexão. É conforme nós cantamos aqui, em espírito, em verdade. Te adoramos, ó Senhor. Viver, andar em espírito, estar sempre com o Senhor. Então essa palavra nos diz, porque nós morremos, né? Aqui diz, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Não sei se você, com certeza, já estudou sobre o sujeito oculto. A gente sabe o que é o sujeito oculto, né? Então, estar aqui com o Senhor é algo maravilhoso. Então, não podemos perder esse privilégio que só nós, homens, temos. Os anjos, né, queriam ter esse privilégio, mas não tiveram esse privilégio. Mas nós temos, né, esse privilégio porque o Senhor nos amou. A palavra de Deus diz que esse amor é tão grande, não tem como eu medi-lo. Ele é imensurável, ele é um amor incondicional, né, de Deus dar o seu próprio Filho por mim, um pecador, um miserável, mas Deus me amou de tal forma, conforme no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, de tal maneira, né, Ele me amou que deu seu Filho por mim, para que eu tivesse uma vida plena com Ele. Não é uma vida superficial, não é uma vida de qualquer jeito, desorganizada. É uma vida plena, uma vida completa. É viver o reino do Senhor, conforme eu disse aqui nesta terra. Nós devemos estar dispostos a fazer isso. E para isso precisamos abrir os nossos olhos, conforme eu disse, abrir o nosso coração, estar conectado com o Senhor. Eu sei que algumas pessoas sabem, né, como fazer uma instalação hidráulica. Mesmo que você não saiba como fazê-la, você precisa de que a água esteja ali na torneira, né, para você lavar os pratos, para você tomar o seu banho, para você fazer a sua faxina, você que é mulher, né, estou dizendo assim que às vezes desconhece esse assunto, de como fazer a instalação hidráulica, mas ali precisa de estar conectado a alguns tubos para que a água possa fluir e chegar até a torneira. Também somos nós, né? Assim somos nós. E o Senhor Jesus está ali, né, conosco. E para que possamos estar conectados com Ele, para que possamos fluir, nós devemos, né, estar nesse canal, ser conduzido por esse canal que é Jesus, para que assim possamos chegar até Deus. Não há como chegar a Deus que não seja por meio de Jesus. E tem que haver uma conexão, tem que haver um meio, este meio é o Senhor Jesus. É abrindo o nosso coração para que o Senhor Jesus possa realmente transformar a nossa vida. Versículo de número 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Olha, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, por completo, Ele se manifestará por completo também. Pois os desejos da carne não farão e nem darão, né, em nós mais prazer para o novo convertido, renovado no Senhor. Mesmo que você já se converteu há anos, de repente você tem aí, não sei, 10, 20, 30, 40 anos, um ano, um mês, mas você precisa de renovo, de ser renovado no Senhor, porque a palavra de Deus nos orienta assim. Paulo orientou aquela nação, aquele povo, desta forma, porque ele viu ali uma dificuldade, porque ali aquele povo estava prestando culto, não em nome de Jesus, mas em nome dos anjos, por outros meios, outros recursos, que não chegará a Deus, porque quem pagou o preço foi Jesus. Quem, né, se ofertou, se doou totalmente por nós, foi Jesus, que entregou a sua vida por nós. Estar conectado com Cristo Jesus é experimentar e viver o reino do Senhor na terra, que nós habitamos, nessa terra que nós habitamos, conforme o Senhor Jesus ensinou seus discípulos na oração do Pai Nosso. Então o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos viver o reino dele aqui na terra. Na maioria das vezes, nós pensamos apenas, né, após a morte, estar ali face a face, vai ser algo maravilhoso estar com Jesus, né, na eternidade, algo assim, né, pleno. Mas você pode iniciar isso aqui, nessa terra que você habita, que eu também habito. Lá em Colossenses mesmo, no capítulo de número 3, no versículo de número 5, traz para a gente, né, uma orientação.
Se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, vocês também podem acompanhar aí. Versículo 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então nós devemos fazer a nossa natureza terrena morrer, que é a prostituição, é a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Então o apóstolo Paulo está orientando aqui, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então dentro de nós existe um sentimento, um desejo, né, de estarmos ligados às coisas aqui da terra. Mas conforme eu disse, no versículo de número 2, pensai nas coisas lá do alto, né? Não nas que são aqui da terra. Vou perguntar de novo, temos pensado realmente nisso? Se não temos pensado tanto, devemos parar para pensar, parar para buscar, né, a direção de Deus para a nossa vida, porque assim teremos uma qualidade de vida melhor. E conforme aqui eu disse, existem alguns mecanismos que têm tirado a nossa atenção, roubado o nosso tempo e tirado o desejo de viver as coisas lá do alto. Não sei se você tem parado um pouquinho para pensar nessas coisas, né, que são maravilhosas. O apóstolo Paulo, quando ele foi elevado em espírito, ele disse que lá ele viu tantas coisas que não teve como ele revelar a nós, porque nós não teríamos condições de compreendê-las. Fala lá em 2 Coríntios, fala para a gente, né, que ele foi elevado e não tinha como ele revelar para a gente que eram coisas maravilhosas. Então, podemos imaginar, né, de tais coisas que são opostas a estas que eu disse aqui, que são aqui da terra, que é o desejo da carne, que nós as conhecemos bastante. Então, a palavra de Deus diz assim também: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, né, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? E eu gostaria de fazer uma proposta aqui para cada irmão, para cada pessoa que se faz presente, deixar, né, de viver esta carne e viver em espírito. Eu preciso disso. Todos os dias eu sou tentado a viver a carne. Nós somos tentados a viver a carne, porque Satanás quer tirar o nosso foco. Satanás quer tirar a direção ao qual nós estamos, né, indo. Nós estamos marchando conforme o povo marchava do Egito para Canaã. Mas, infelizmente, aquele povo, a Bíblia diz que eles não conseguiram, né, exceto alguns, chegar até o destino final. Porque aquele povo murmurava, aquele povo reclamava das maravilhas que Deus havia feito por eles. E o Senhor Jesus tem feito grandes coisas por nós, e na maioria das vezes nós também temos murmurado. Então devemos pensar sobre este assunto, viver realmente em espírito, andar em espírito e sufocar a carne, porque aqui Paulo nos orienta. Então faça uma proposta para você. Se você ainda não está aqui, ainda não teve ainda um encontro com Jesus, um convite também é feito para você. Entregue a sua vida para Jesus, porque Jesus é quem vai ajudar você a vencer os desejos da carne. Eu não consigo vencer os desejos da carne sozinho. Eu não sou, né, uma pessoa capaz de vencer os desejos que há dentro de mim, o velho homem. Eu não tenho condições, mas Jesus me ajuda. Jesus, o Espírito Santo, me dá força para vencer todas as dificuldades, todos os desafios que a vida, infelizmente, oferece para nós, porque viver é maravilhoso e as dificuldades vêm. Mas se você ainda não teve essa experiência, faça essa experiência. Entregue a sua vida, não parcialmente, não por incompleto, mas a Bíblia diz aqui, ó, por completo, totalmente. E Jesus vai ajudá-lo a compreender melhor os seus planos para a sua vida, os pensamentos que o Senhor tem para você, que são muito mais elevados do que o seu.
do que os meus também. E eu louvo a Deus por isso. Eu preciso cada dia melhorar. A melhoria nossa em relacionar com Deus, com Jesus, ela deve ser contínua, constante, e nós devemos desejar progresso e não regresso. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem me abençoado. Eu louvo a Deus porque eu sinto a presença do Senhor na minha vida. Se você ainda não teve essa experiência, faça isso. Entregue a sua vida totalmente para Jesus, porque tudo Ele fará por você. Não fique aflito. Muitas das vezes confiamos no nosso poder, na nossa força, na nossa inteligência, no nosso intelecto, no nosso conhecimento científico. Confiamos muito na literatura, aquilo que o homem escreveu. E deixamos, de confiar mais naquilo que Deus escreveu, naquilo que Deus deixou para nós, naquilo que Deus fez de tão maravilhoso para nós, que foi entregar seu Filho por nós. Jesus não foi ali fazer simplesmente uma encenação. Não, Jesus se entregou totalmente por nós. Então devemos pensar com carinho sobre este assunto, porque essa vida que nós vivemos aqui, ela é passageira e tudo vai passar. Pense nas coisas lá do alto, coisas maravilhosas, coisas tremendas para nós, e nós podemos, além de pensar, vivê-las aqui nesta terra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor me deu. Agradecer a cada irmão, que se faz presente. Se há alguém também visitando, agradecer a sua presença. Que Deus esteja abençoando a sua vida, esteja cuidando de você conforme tem cuidado de mim também. Feche o seu olho e vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, Pai, um presente. Mas obrigado, Senhor, por ter aqui essa oportunidade de falar do Teu amor, de expressar aquilo que o Senhor tem de melhor para nós aqui nessa terra, Pai. Que possamos, ó Deus, sufocar, matar o velho homem e deixar Cristo viver em nós, de tal forma que o brilho do Senhor venha, ó Deus, ser observado em nós, no nosso rosto, na nossa face, Pai, no nosso andar, no nosso comportamento, na nossa conduta e responsabilidade que temos que ter com o Senhor, porque o Senhor fez o melhor por nós. O Senhor fez com muito carinho, ó Deus, nos dando a segunda oportunidade de tê-lo como nosso Senhor e Salvador, e nos libertou de uma condenação eterna. Nos deu liberdade de vida. Nos deu, Senhor, o melhor desta terra. E o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos dê um domingo de paz, um resto de domingo em paz. Que possamos, ó Deus, não somente neste instante, prestar culto ao Senhor, mas durante toda a semana, todo o mês, andar em espírito, viver em espírito e te adorar de todo o nosso coração, porque o Senhor é merecedor, porque o Senhor nos criou para isso. A tua palavra diz que o Senhor nos criou para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória, e nós precisamos compreender isso. Pensando nas coisas lá do alto, vivendo nas coisas lá do alto. Ó Senhor, louvado e exaltado seja o teu santo nome, eu te agradeço, eu te louvo, orando a Deus com o perdão do meu pecado, em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém, Senhor. E com a oração silenciosa nós estamos em liberdade. Amém?